Meu nome é Daniel De Paris, sou enólogo da vinícola Dom Cândido. Nesse mandato da diretoria da Provale, sou diretor técnico e presidente do conselho regulador da Provale. O Vale dos Vinhedos é a primeira indicação de procedência e a primeira DO em vinhos no país, certo? Iniciou seus trabalhos por volta do ano de 2000 com o projeto de indicação de procedência, onde se trabalhava com muitas variedades, todas variedades finas, sempre variedades finas, Merlot, Cabernet, Tannat, Cabernet Franc, Chardonnay, Riesling, para a produção de vinhos com IP. Sendo que dessas variedades, 85% teriam que ser plantadas nessa área demarcada da indicação de procedência, que é uma área hoje de praticamente 74 km², onde está o Vale dos Vinhedos, que contemplam as cidades de Bento Gonçalves, Montebello e Garibaldi, sendo que a maior concentração está na cidade de Bento Gonçalves. Começou esse trabalho, aí foi se trabalhando, identificando o potencial da região, conhecendo as variedades, e no ano com o estudo juntos com a Embrapa, a UX aqui de Bento, né, foram parceiros muito importantes junto com a associação aqui os enólogos e os técnicos agrícolas que estão aqui entre as vinícolas e aqui no Vale dos Vinhedos, e se chegou à conclusão que duas variedades se sobressaíam aqui na região com o microclima, com as condições do nosso terroir daqui, que foram nas tintas a Merlot e a Chardonnay. A partir disso, se começou a trabalhar com a denominação de origem. Aí se entrou com um projeto no NPI e se aprovou a denominação de origem no ano de 2009. A partir daí, existiam regras mais rígidas para ter um produto com denominação de origem. Por exemplo, limitação de produção por hectare, onde as tintas variam até 8, hoje as empresas estão trabalhando até 8 toneladas por hectare, as brancas até 10, né? E no caso brancas eu falo sempre Chardonnay como variedade principal e Merlot nas tintas como variedade principal. Chegou-se a estudo junto com a Embrapa e a UX, um microclima ideal para a denominação de origem. Tudo baseado numa bacia aqui que deságua todas as águas que deságuam no Rio Pedrinho, que é um rio que passa aqui na região, que deságua no Rio das Antas. Então você trabalhou acima de tal faixa, até tal faixa, essa área toda é tudo produtos com DO, por isso que contemplam cidades como Bento Gonçalves e outras cidades vizinhas, que é Montebello e Garibaldi, que são regiões onde se encontrou essa faixa de delimitação da área, onde o microclima era praticamente o mesmo. Tá? E o microclima para as variedades Merlot e Chardonnay, que são as variedades principais da denominação de origem. A pressão que se encontra, a temperatura e a umidade que se encontra nesse local, né, durante o dia, porque fica praticamente mais homogêneo, e aí se determinou que por estudo junto à Embrapa, que entre essas faixas era o melhor microclima para a plantação das variedades para uma denominação de origem, né? Se adaptaria muito melhor. Hoje as vinícolas elas buscam aqui no Vale do Vinhedo ter os seus parreirais com essas características. Nem todos os vinhedos são DO, porque como eu já comentei, existe o Merlot que é contemplado nas tintas e o Chardonnay nas brancas. É importante falar um pouco das variedades, porque existe o Merlot como variedade principal nas tintas, mas ela podem participar outras variedades como corte, desde que a variedade Merlot seja representando 60% do corte. Nós podemos contemplar nesse corte Tannat, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, que podem cortar com Merlot, desde que represente até 40% essas outras variedades. Nas brancas, nós temos a questão do Chardonnay como variedade principal nos cortes, desde que representa também 60%, e podemos contemplar com Riesling e com Pinot, no caso para espumantes, porque existem 3 produtos que podem ser produzidos pela DO: vinho tinto, vinho branco e espumantes. Aí desses vinho tinto e vinho branco pode ter os blend, que é os assemblagem, que é o corte, desde que representa essas variedades principais 60% do corte. Então esses são os 3 produtos. Vou falar um pouco das regras do que a gente... regras agrícolas para tu conseguir um produto com DO. Primeiro, sistema de condução, latada. Tipo de poda é opcional.
Tá? Existe hoje a região aqui trabalha com cordão esporonado e com guiô. São os dois sistemas que as empresas trabalham. O que importa é a quantidade de produção por hectare e a qualidade do produto final, é claro, né? Existe uma regra hoje mais geral aqui no Vale dos Vinhedos que a gente produz em torno de 8 toneladas por hectare nas tintas e nas brancas 10 toneladas por hectare, no máximo. Não pode haver correção na hora da vinificação, não pode haver correção de açúcar, tem que ser açúcar natural da fruta e tem que atingir no mínimo 12% de álcool. E existem regras de tempo de envelhecimento, então tu não pode ter um DO vinho jovem. Tu tem que ele passar por um tempo de envelhecimento, é opcional se passa por barrica ou não, mas enfim, isso vai depender do estilo de cada empresa, de que uma empresa busca e a outra por si, né? Então isso é uma coisa que varia de regra do que o enólogo, do que uma empresa, o cliente que a empresa vai buscar e assim por diante. O que importa é as variedades terem a sua qualidade e feito todo esse vinho, todo esse processo, na safra que ocorre em todas as safras, o que se faz? Normalmente na época de setembro, outubro, quando os vinhos já passaram pelo período de inverno e tudo, você faz uma avaliação às cegas da safra, junto com a Embrapa, Associação Brasileira de Enologia e associados técnicos e proprietários das vinícolas. Passado por uma pré-aquisição da DO, vamos dizer assim, né, o início, esses vinhos, eles recebem certificados que eles estão aptos para serem produtos DO e os produtores recebem esse comunicado e aí eles vão trabalhar esse produto para ser um DO. Algumas vinícolas aí vão passar ele por carvalho, vão amadurecer ele em carvalho, ou vão amadurecer em tanque, depois vai no tempo de garrafa. Quando o enólogo definir que aquele vinho está pronto para ir para o mercado, ele passa de novo para uma outra degustação, com esse mesmo grupo. Pessoas diferentes, claro, sempre às cegas, sem saber de de qual é a empresa, para não influenciar. Esses vinhos depois passam para uma avaliação físico-química, para ver se ele não teve correção de açúcar, para ver se ele não teve, se ele segue umas outras regras. Ele não pode ter muito conservante, ele tem que sair, ele tem umas regras ainda complementares que ele tem que ser contemplado. Aprovado tudo isso, é um produto apto para DO. Aí é o proprietário daquele vinho, ele recebe um certificado. É importante comentar antes disso, que antes dessa segunda avaliação, uma pessoa neutra da associação da Provale, ela vem aqui na empresa, coleta a amostra, ele identifica o lote, e nessa identificação ele vai dizer que esse lote tem 5.000 garrafas, por exemplo. Então essa degustação vai para lá, aprovou 5.000 garrafas, ele tem selo, 5.000 números daquele selo que vai indicar que estão aptos para DO. Terminou esses 5.000 números, ele tem que pedir uma nova solicitação, se é da mesma safra ou safras diferentes. Então existe uma regra em busca de sempre termos um produto de um padrão de qualidade superior e onde o cliente saiba que um produto com DO tem uma qualidade superior. E isso é uma questão de que fez também, é importante falar, que não só por ser variedade Merlot e Chardonnay, que outras variedades fez com que a viticultura aqui da região crescesse muito, porque daí o pessoal começou a trabalhar dessa forma por um Cabernet Sauvignon, por um Tannat, por um Marcelin, por um Riesling, por um Cabernet Franc. Então a viticultura, a vitivinicultura brasileira ganhou muito com a denominação de origem, e eu sou um cara muito a favor dessa questão da denominação de origem. Acho que quanto mais regiões acontecer isso, melhor para o vinho nacional, que hoje ele está crescendo, ele está se destacando também internacionalmente.